Nosso horário, a Janaína, trabalhadora da casa e da equipe do som, vai fazer o preparo desta tarde e noite. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o 138. Ser amigo conveniente, sabendo conduzir-te com discrição e nobreza junto àqueles que te elegem amizade. A discrição é tesouro pouco preservado nas amizades terrenas, normalmente substituída pela insensatez, pela leviandade. Todas as pessoas gostam de companhias nobres e discretas, que inspiram confiança, favorecendo a tranquilidade. Ouve, vê, acompanha e conversa com nobreza, sendo fiel à confiança que em ti depositem. Boa palestra a todos. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo querido, mentor maior de nossas vidas, aquele companheiro de todos os momentos. E, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para uma noite de aprendizagem. E vamos pedir a Ele que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que a gente possa aprender em profundidade todos os ensinamentos, todas as questões que forem trazidas para a nossa reflexão. E vamos pedir a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração, envolva a Jana Angelice, trabalhadora da casa, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco nesta tarde e noite. Graças a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Vamos, na tarde de hoje, na noite já, né? Já passou das 6 horas, na noite de hoje, primeiramente agradecer a Deus por estarmos todos aqui nessa casa, por termos conseguido chegar e podermos respirar essa atmosfera de alegria, de paz, de bênçãos. Tão bom estar aqui. E nós vamos conversar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Me ajuda. Isso, item 9. É um tema bom, a gente vai gostar de falar disso, porque a gente vai falar da ingratidão dos filhos e dos laços de família. É bom falar de família. A gente adora falar de família, eu gosto muito. Porque, de maneira geral, a família traz para a gente boas reflexões, bons aprendizados. A família traz para nós algumas questões tão encrencadas, às vezes, que a gente fica pensando, ai, família, é isso mesmo? Tem certeza que eu tinha que nascer aqui? Tem certeza que essa era minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher, seja lá quem for? E quando nasce aquela criatura no nosso lar, quando nasce tão bonitinha, tão pequenininha, um amor, não é? E aí vai crescendo. E aí eles vão crescendo. E aí a gente, de repente, começa a perguntar assim, será que era mesmo aquela criancinha por quem eu me apaixonei um dia? Se transformou nessa história. E a gente vai fazendo estas reflexões e estas questões ao longo da nossa vida inteira, se perguntando por quê? Para quê? Que história é essa de laço de família? É laço ou é nó? Porque a gente tem a questão, esse laço... Caramba, às vezes é um nó tão bem atado que a gente não sabe como é que vai fazer as transformações necessárias que a gente nasceu para fazer. Então, vamos começar a falar disso. Esse item 9 é um texto inteiro de Santo Agostinho. E ele começa dizendo assim:
A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. E egoísmo, não por acaso, é o 2º capítulo do livro da Nise de Oliveira, Reconstruindo Emoções. E a gente fica se perguntando por que será que numa psicografia tão atual que a Iraci está divulgando pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, trouxe para nós um 2º capítulo inteiramente dedicado a uma das nossas mais desafiantes mazelas, que é o egoísmo. E nesse capítulo, ela fala bastante das questões de família, no egoísmo dentro da família e na forma como nós estamos conduzindo as nossas histórias familiares, principalmente nos dias de hoje. Mas isso, Santo Agostinho estava falando para a gente na metade do século XIX, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando dizia que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Mas eu vou saltar a questão da ingratidão para falar um pouco de família e depois a gente retorna a essa questão da ingratidão. A família é constituída por espíritos afins. Será? É aquela questão, afim, que tipo de afinidade? A afinidade não quer dizer só aquela que é feita de forma agradável. Nós também atraímos ou temos afinidades com aquelas criaturas que não necessariamente temos laços de simpatia. Os laços de antipatia também nos afinizam. Então, vamos mudar a palavra, os nós de antipatia. Os nós da antipatia também fazem com que a gente se atraia. Então, uma família, ela é constituída necessariamente por espíritos que têm algum tipo de afinidade para um lado ou para o outro. Os filhos não são frutos do acaso, apesar de surgirem em nossas vidas, por vezes, aparentemente fora de hora. Porque existem aqueles que a gente programa e aqueles que a gente absolutamente não previu assim, de forma consciente, porque inconscientemente está tudo programado. Né? Lá na nossa história, no nosso planejamento reencarnatório, está tudo programado. Mas conscientemente, às vezes, quando a gente está prestando atenção e tem a notícia que está grávida, pode aparecer que está grávido, é ótimo, grávidos todos ficamos, né? Que está grávida, que tem essa novidade, a gente pode achar, não, mas será? Estaria na hora? É isso mesmo? Não existe, a gente já sabe, casualidade. A gente já sabe que a gente muda a letra de lugar e é tudo por causalidade. Então, não existe nada que esteja fora de hora e não existe nada que esteja fora do lugar. Seja como for, tem sempre uma razão, um motivo e um propósito, que naquele momento a gente pode não entender, que naquele momento a gente pode sequer aceitar, mas está ali e tem um motivo e tem um propósito. E é cumprimento de uma lei de justiça. Quando a gente fala de uma lei de amor e justiça, a gente vai estar querendo trazer e começar a falar das questões da lei de causa e efeito e das questões da ação e da reação. Então, a vida na Terra é um projeto educacional onde a lei divina dá ao espírito a oportunidade do renascimento junto a seres que têm condições de ajudá-lo a realizar seu aprimoramento.
E essa interpretação pode ser tão profunda, porque quando a gente está falando de projeto educacional, de oportunidade, junto a seres que têm condições de ajuda, não necessariamente é a ajuda que a gente gostaria de receber, ou que a gente espera que vá receber. Mas sempre será um projeto de educação. Sempre será uma oportunidade para aprender, para despertar a consciência de quem somos. Então, às vezes, nós na família temos experiências difíceis, por que não dizer? Às vezes as experiências são difíceis, sim. E às vezes as experiências são dolorosas, de fato. Mas como eu encaro qualquer dor que seja, pode fazer toda a diferença na minha trajetória e nesse meu projeto. E nós, que já nos permitimos estudar a doutrina espírita, que já nos permitimos estar aqui aprofundando o nosso conhecimento, nós temos por obrigação a reflexão. Por que eu renasci onde renasci? Qual é o meu projeto de educação? O que eu precisava aprender na casa onde eu nasci? O que eu preciso aprender na casa que eu construí? Porque se o projeto é educacional, as relações familiares trazem para nós questões e reflexões que vão nos forçar, se nós estivermos prontos para observar, vão nos forçar a refletir: que projeto foi esse? O que eu vim aprender? O que é efetivamente o desafio dessa hora? Por que foi colocado no meu... Foi colocado é ótimo, porque não foi, ninguém colocou nada. Nós é que colocamos a questão, né, de sintonia, né, de afinidade, então somos nós que atraímos tudo para a nossa vida. Então, se a gente já sabe que a responsabilidade é toda nossa, a questão muda um pouco para a gente se perguntar: por que atrair essa história para a minha vida? Por que eu atraí uma mãe do jeito que ela foi, ou que ela é? Por que eu atraí um pai do jeito que ele foi, ou que ele é? Por que eu atraí um filho, uma filha? Não vou falar nem de cunhado nem de sogra, porque é uma coisa mais complicada. Então, a gente fala só do filho, que é aquele ser que a gente ama, dizem incondicionalmente. A gente fala do parceiro, né? Que a gente diz assim: com esse eu fico. Até o final eu aturo, até o fim da existência, para não encontrar nunca mais. Então eu aturo, porque não tem a lei de retorno, ação e reação. Então eu fico até o final. E depois eu não vejo nunca mais. Aí tem uma história que se conta, né, que os espíritos contam assim, que aí teve uma senhora, é uma senhora sempre, né, que diz que atura o cidadão, que atura o sujeito. E aí ele diz assim: eu vou aturar até o final, porque eu não vejo nunca mais na minha vida. Aí vai, né, desencarna, encontra os amigos espirituais. Que bom, consegui, dei conta da minha tarefa, aturei o cidadão até o final. Então, assim, legal, parabéns. Você aturou até o final, agora volta e vai amar. O mesmo. Porque a questão não é de aturar, a questão é de amar. Então, a gente tem um projeto educacional aí na nossa história, na nossa vida, que a gente precisa sempre lembrar e relembrar na hora que nós nos sentirmos mais desafiados nas nossas relações. Então, na questão dos renascimentos, vão aparecer algumas palavras bastante importantes. Primeiro, comprometimento com a relação. Se a gente já sabe que tem um planejamento reencarnatório,
que ninguém reencarna assim por acaso. Então existe uma série de questões que foram trabalhadas antes do nosso retorno. Ainda há pouco, no curso das 17, nós estávamos conversando um pouco sobre a complexidade da reencarnação. É uma coisa tão natural, tão automática, toda hora nasce um neném, vai, volta, um morre, outro nasce. É tão natural. Mas se nós temos uma trajetória de espírito imortal, que a nossa finalidade de entrar e sair da vida é a autoiluminação e o despertar da consciência. Se nós já sabemos que não estamos perto das pessoas por casualidade, mas por causalidade, vamos pensar um pouquinho em como isso pode ser complexo? Para muitos de nós que já teve a oportunidade de entrar em contato com a série No Mundo Espiritual de André Luiz, e é muito famoso, o 13º capítulo do livro Missionários da Luz, sabe, já entrou em contato com informação sobre a complexidade deste projeto educacional que é a reencarnação. Imagina quanto tempo para esse planejamento. Porque se tudo é muito previsto e nós já estamos num grau de evolução, ainda que vivendo em um mundo de provas e expiações, nós já damos conta de compartilhar esse projeto e de tomar decisões junto com aqueles amigos que intercedem por nós e que estão junto conosco nesse projeto educacional de retorno à existência. Imaginem que eu sou uma pessoa nessa existência, que meu espírito é velho, então nem ligo de falar que já vou fazer 60 anos. Se eu vou fazer 60 anos, a minha mãezinha já tem 81. Parece tempo pra caramba, imagina quanto tempo para fazer esse planejamento. Quanto tempo para reunir espíritos que pudessem estar juntos para viver essa experiência. Porque antes da minha mãe nascer, eu já estava lá programada para nascer daquele ventre. Quanto tempo? Quantas coisas que precisam ser programadas? Que corpo eu precisaria ter para dar conta das tarefas que eu deveria dar nessa existência? O fato de eu ter 1,5 m não faz a menor diferença. Mas outras coisas vão fazer diferença. Ter saúde ou não ter saúde faz diferença no projeto educacional. Então, quando eu tenho... E olha, amigos, tudo é aprendizado. Porque se eu reencarno com alguma situação de saúde que eu vou precisar cuidar durante uma existência inteira, eu vou reclamar porque eu não tenho saúde. Mas se eu renasço com um corpo pronto, com poucas necessidades de cuidados, apenas aquelas típicas de uma existência comum, eu também tenho grandes desafios e aprendizados. Porque o fato de ter saúde ao longo de toda a existência vai fazer com que eu tenha muitos compromissos. Muitos. Porque se eu não tenho nenhum obstáculo ligado à minha saúde, isso quer dizer que eu tenho condições suficientes para dar conta de qualquer que seja o trabalho que eu tenha vindo desempenhar. Mas, às vezes, a gente fica pensando, reclamando, porque a gente é muito especialista nisso. A gente é especialista nas muquerelas, que é aquele termo do Dr. Paulo César Frutuoso, quando ele fala para a gente. A gente é especialista nos... Muquerela quer dizer, né? Especialista nos muxoxos, nas queixas, nas reclamações e nas lamentações. Muquerela junta tudo isso que a gente faz o tempo todo. Com as menores coisas, nós estamos dispostos a reclamar. Você sabe que aqueles desafios que a gente faz de final de ano, um deles é assim, eu tenho que parar de reclamar, cara. Mas é um hábito, é um vício
tão enjoado que eu nem falei que eu fiz esse acordo comigo mesmo lá em casa, né? Porque senão, já pensou se eu falo? Se eu falo lá em casa, ó, estou fazendo um acordo para o ano novo que não vou mais fazer reclamações. Estava torrada. Porque é uma coisa tão complicada não reclamar, porque a gente reclama porque está calor, verão, calor, meu Deus do céu. Ah, agora chegou o outono, mas não para de fazer calor, ainda está outono, mas está fresquinho. Aí daqui a pouco chega o inverno, puxa, que frio, quando é que o verão vai voltar? A gente reclama de tudo. Não, tem gente que não reclama do frio, não reclama do calor, mas não reclama de nada, né? Aprendeu a não reclamar de nada, né, Jana? Você é um espírito que eu vou chegar lá um dia. Porque, cara, a gente reclama de muita coisa, não é verdade? E às vezes a gente se perde, gastando tempo com coisas tão pequenas. Então, o renascimento... No renascimento e com o renascimento, é preciso ter comprometimento. É preciso ter responsabilidade. O fato de nós estarmos aqui conversando nos torna seres mais responsáveis com a nossa existência, mais responsáveis com as nossas relações, mais responsáveis, inclusive, com aqueles que são dos nossos nós, ou dos nossos laços familiares e que não conseguiram chegar aqui. Porque aqueles que ainda não conseguiram chegar aqui, ainda não acessaram o mesmo conteúdo que nós estamos acessando. Ainda não se permitiram viver a oportunidade de estar aqui, ainda que seja, né, para ouvir falar as mesmas coisas em cada palestra, em cada noite de quinta-feira, cada noite de quarta, cada tarde de quarta, cada tarde de sábado, ouvir o palestrante que vem aqui na frente e repete as mesmas questões. A gente estava falando também, ainda há pouco, de Joana, que Joana, quando vai abordar este tema da família, das relações familiares, ela fala as mesmas coisas com palavras diferentes. E toda vez que ela vai falar deste assunto, ela fala destas questões. Que quando nós nos reunimos em família, muitas vezes, nós temos que alterar hábitos. Mesmo que a gente esteja pequenininho, nascendo naquele lar, nós trazemos hábitos de outras existências. Hábitos. Ok. Tem um carro, é um Logan, placa KRQ 7273, está em frente a um portão da garagem e vai ser rebocado. Se é daqui, vou repetir, Logan, placa KRQ 7273. Está em frente a um portão de garagem e vai ser rebocado. Tá? Não sei se aqui ou se em outra sala. Quem tiver, então, corre rapidinho. Obrigada. Então, quando nós, mesmo que a gente esteja ali renascendo, a gente vai precisar alterar hábitos. Nós vamos precisar modificar hábitos que nós tínhamos e que viemos trazendo de outras existências, porque estamos nascendo uma nova casa, no novo lar. Quando a gente constrói a nossa própria casa, que a gente vai ter um relacionamento com um parceiro, com alguém onde nós vamos conviver a partir de um determinado momento, trocando as escovas e colocando coisas no lugar e fora do lugar, dentro da casa, a gente vai ter que mudar hábitos. Eu às vezes fico pensando, puxa vida, como é que dois estranhos se encontram, teoricamente? Cada um veio de um pai, cada um veio de uma mãe. Cada um aprendeu uma coisa diferente, aí neguinho resolve botar tudo junto na mesma casa. Aí a gente vai para a mesma casa. Cada um aprendeu uma coisa de um jeito, cada um aprendeu. No final,
tudo que a gente tem e diz isso não vai dar certo, é o contrário, nasceu para dar certo. Na verdade, é para dar certo. E por quê? Porque nós vivemos com o outro para o outro nos mostrar quem nós somos. E às vezes esse outro mostra de uma maneira tão explícita que a gente quer que ele vá embora, porque eu não quero mais me olhar. Porque se ele continuar ali a ser um espelho tão transparente na minha vida, eu não sei se eu vou suportar, então eu abro mão daquilo. Percebem como a gente faz? O outro tem um papel, seja esse outro quem for, um papel de nos mostrar quem somos. E deveríamos, ao invés de ter ingratidão, ter gratidão. Pela oportunidade de ter alguém que consegue nos mostrar quem nós somos. Porque somente assim, pelo autoconhecimento, é que vamos conseguir transformar o que quer que seja. Despertar a consciência, como a gente fala muito com Joana, ou fazer a reforma íntima, como Allan Kardec fala para nós na codificação. Então, nós vamos ter que alterar hábitos, vamos ter que modificar as nossas condutas e vamos ter que fazer algum tipo de renúncia. Não tem como ser diferente. Como vamos conseguir viver uns com os outros se não tivermos que renunciar a alguns hábitos, se não tivermos que renunciar a algumas condutas antigas? Não temos como fazer isso. E renascer é um impositivo da evolução. E é por isso que é uma lei de amor e de justiça. E não é uma lei de sacrifício. É uma lei de misericórdia. Porque essa é a nossa oportunidade de aprender. Não quer dizer que a gente não vá aprender lá na vida espiritual, na erraticidade, como a gente fala. Nós temos oportunidade de aprender lá. Mas aqui é a nossa maior escola. É aqui que a gente aprende tudo o que a gente precisa aprender, se nós estivermos dispostos a isso. E a família é aquele núcleo que faz com que a gente reveja todos esses hábitos, todas essas condutas e se comprometa com responsabilidade na relação, para que aqueles nós que nós trazemos bem apertados possam ser transformados em laços. Todos nós renascemos com muitos nós nas relações. Porque somos todos espíritos afins. E, na maioria das vezes, afins pela antipatia. Pelos débitos e créditos que contraímos uns com os outros nas existências pretéritas. Só que quando a gente renasce, tem o véu do esquecimento e a gente já não sabe mais. E aí, quando a gente está junto da outra pessoa, muitas vezes a gente se sente, ou sente uma invasão de sentimentos muito bons. Que se a gente não observe, não cuida, a gente permite que seja transformado, aquilo que era bom, seja transformado em algo muito ruim. Porque nós trazemos na nossa história, muitas vezes, questões difíceis. E quando a gente começa, de alguma maneira, a pressentir ou sentir que aquele que vive do nosso lado tem memórias difíceis, a gente começa a ter, sim, rejeição. A gente começa a ter, sim, antipatia. A gente começa, sim, a ter uma vontade de não estar mais perto. Mas é nessa hora que tem que vir a nossa maior reflexão. Porque quando está tudo docinho, a gente precisa pensar em nada. Está tudo indo da maneira como a gente quer e como a gente gostaria. Quando os desafios surgem, é que é o nosso momento de parar e pensar.
Por que o que era doce ficou amargo? Por que o que era doce azedou? Por que que eu não consigo mais lidar do mesmo jeito que eu lidava no passado? E às vezes acontece antes, às vezes, diante de um nó muito bem atado em outras existências, na hora que a gente constrói esse núcleo familiar, imediatamente algumas situações acontecem. A gente vê com alguma frequência crianças que mostram rejeição pelos pais em tenra idade. O que isso quer dizer? Mães que muitas vezes têm rejeição a uma criança que nasce, muitas vezes propiciada por uma depressão, alguma coisa que acontece após o parto, e às vezes não. Simplesmente tem dificuldade de pegar aquela criança nos braços e sentir aquele amor tão decantado que uma mãe deveria sentir para o seu filho. Mas nós, nessa doutrina santa, aprendemos que tudo pode ser superado. Nós, nessa doutrina que nos ensina as razões e os motivos por que tudo acontece, temos também a obrigação e a responsabilidade de superar esses desafios. Vamos em frente. Os espíritos ou almas a nós confiados, embalados em corpos físicos, têm uma biografia pessoal, vivências e experiências prévias. Imagina uma criaturinha falando assim para o pai: eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a tua idade. É alguém lembrando de uma história passada. E muitas vezes, quando a gente recebe aquelas criaturinhas, a gente acha que ela não tem biografia. Que a biografia dela está começando com a gente, com a nossa história. Esse é o maior engano e o maior equívoco que a gente pode cometer numa educação e na educação dos nossos filhos. Sabem por quê? Eles vão dando sinais de quem são desde pequenininhos. E às vezes a gente não entende ou se recusa a entender os sinais que são dados. E aí, não tomamos as atitudes que precisamos tomar. Nós, como pais, temos responsabilidade com esse projeto educacional reencarnatório. E aí eles vão mostrando, sabe, como são. Ah, fulano é tão genioso. Essa menina, não sei o que vou fazer com ela. Como não? Como é que eu não posso? Que personalidade forte. Já viu como reage? Tudo isso é verdadeiro. Mas e a nossa energia de paz? E a nossa responsabilidade na educação? Hoje, a gente ouve muito comentário de que os pais não estão se comprometendo com a educação dos filhos e, ao contrário, transferindo a educação para a escola. Quem é professor sabe muito bem do que eu estou falando. Das questões que são vividas, porque, em algum momento, os pais passaram a entender que papel do professor é educar pai e mãe. Não precisa. E aí a gente tem os problemas que nós temos a todos os momentos com as nossas crianças. Então, eles dão sinais. E aí, depois, eles vão crescendo e entram numa faixa de idade que é aquelas que eu não gosto muito de falar, eu não gosto desse termo, mas que a galera acostumou a chamar de aborrecente. Eu não gosto desse tema. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse tema. Eles não são aborrecentes. Eles são adolescentes e, muitas vezes, pedindo socorro. E a gente não socorre. A gente nega o socorro que aquele adolescente está pedindo. Mas sabe por quê? Porque desde quando ele era pequenininho, a gente recusou esse socorro. Porque socorro a gente dá desde pequenininho. Já viu um pequenininho
que chora, chora no berço. E ele chora, chora no berço. Quando você pega e estica o bracinho, ele para. E aí você sacode, sacode. E aí fica no colinho. E aí ele fica feliz da vida. Aí você bota no berço, em algum lugar, ele grita de novo pra caramba. E aí ele estica o bracinho. Sabe o que ele aprende? É claro que a gente tem que ver se a criança está sentindo alguma dor, se tem alguma coisa acontecendo com aquela criança. Mas sabe o que ele está aprendendo naquele momento? Com ela eu posso. É só gritar que ela me atende. São espertos, muito espertos. E nós estamos negando, muitas vezes, nos negando a responsabilidade e nos negando a entender que esse espírito tem biografia própria, tem as suas próprias vivências e nasceu para viver as suas próprias experiências evolutivas. Sempre dando apoio, eu não estou dizendo que não. Mas às vezes a gente não entende isso e a gente prejudica a nossa própria relação. Uma música antiga, que é bem antiga, e só aqueles que são antigos como eu vão lembrar, uma música do Erasmo Carlos que dizia que proteção demais desprotege. Depois eu conto para quem não conhece, tá? Vai lá no Google, que o Google responde tudo hoje. Uma música do Erasmo Carlos que diz que proteção demais desprotege. E às vezes, quando a gente está fazendo isso, a gente está esquecendo que esse espírito veio para viver a sua própria experiência e traz em sua biografia tudo aquilo que ele precisa viver e que muitas vezes nós impedimos que ele viva. Existem aquelas famílias, Joana diz para a gente, que são famílias provação. São caracterizadas pelos conflitos que se apresentam desde cedo, nas animosidades entre os seus membros, nas disputas alucinadas, nos conflitos contínuos, nas revoltas sem descanso. A gente conhece esses exemplos, eles estão perto de nós. E são famílias provação. São aquelas espíritos que nasceram, muitas vezes nem dão conta naquela existência, mas que nasceram para diminuir as questões trazidas do passado. As reencarnações difíceis no mesmo grupo consanguíneo favorecem o aprimoramento espiritual. Na oficina doméstica, onde se misturam as imperfeições e se lapidam as irregularidades morais dos seus membros. A maioria de nós vive um pouquinho essa história da família provação. E a gente precisa lembrar que a gente precisa ter isso para poder trabalhar as nossas questões mútuas. As dificuldades surgem quando a vida reúne antigos desafetos no mesmo lar. Isso acontece com muita frequência entre nós ainda. Mas nós já aprendemos que estar entre os desafetos é exatamente o propósito do laço familiar. Ou seja, o propósito é desatar o nó e refazer. Lembrando sempre, pessoal, que onde existe rancor e ódio, um dia existiu amor. Ninguém tem rancor e ódio de quem não amou um dia. Isto não é possível. Por isso que existe até uma frase popular que amor e ódio são duas polaridades do mesmo eixo. Eu não tenho como odiar a troco de nada. Sempre existe alguma coisa que aconteceu antes. Não é, claro, aquele amor como nós estamos aqui para aprender, que é aquele amor sem condição. Mas aquele amor que a gente foi vivendo com os nossos equívocos e com valores equivocados, porque o nosso amor é recheado de posse, o nosso amor é recheado de orgulho, o nosso amor é recheado de umas tantas questões, mas ainda assim, são os nossos primeiros ensaios para amar de forma incondicional. E a família, o maior objetivo da família é nos permitir esse exercício do amor de que Jesus falou para nós. Somente na família é que nós vamos aprender
a nos amar uns aos outros, para que um dia possamos amar também a todos como irmãos, herdeiros de um Pai único, que é Deus, como Jesus nos ensinou. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Estamos voltando para Santo Agostinho, naquele primeiro slide, quando falou que a ingratidão era fruto do egoísmo. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. São palavras de Santo Agostinho, exatamente ligadas àquelas questões que nós estávamos nos referindo antes. Vamos falar um pouco, então, da ingratidão, né? Denomina-se ingratidão a ausência de um sentimento positivo e harmonizador ao não reconhecer o bem que o outrem nos proporcionou por emoções de baixo teor vibratório, típicas do ser ingrato. O que é ingratidão, então? Existem algumas formas da gente encarar a ingratidão. Nesse tema está falando especificamente da ingratidão dos filhos. Mas vamos falar de ingratidão de uma maneira geral. Nós podemos estar em qualquer um dos lados. Nós podemos ser os ingratos, como podemos ser aqueles que recebem a ingratidão. Seja qual for o papel que nós estamos exercendo, vale a reflexão. Por que é que eu não consigo reconhecer o que o outro fez por mim? E aí eu sou ingrato. E por que é que eu aceito para mim e entendo que o que o outro está fazendo e se comportando é uma ingratidão? Ou seja, eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz, e quando eu não sou reconhecido, eu digo que o outro é ingrato. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da ingratidão. Antes da gente falar da ingratidão, eu quero falar um pouco das famílias bênção. Elas também existem. A sua família é uma família bênção? Diz que sim, sempre é. Diz que sim, a sua família é uma família bênção. Se você começar a considerar que você está ali como uma oportunidade bendita, como uma oportunidade que a misericórdia divina te trouxe para que você pudesse despertar a sua consciência. Sim, sua família é uma bênção, seja ela como for. Mas essa bênção que Joana está falando é daquelas que reúnem espíritos que se identificam nos ideais do lar. Uma família que reúne filhos que se entendem e se amam, são formados por espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Existe, tá, gente? A gente pode até achar que não, isso aqui não é uma utopia. Existe, claro que existe. E a nossa pode, se não é ainda hoje, pode se transformar numa bênção. Está nas mãos de quem? Tornar a família uma bênção. Nas nossas mãos. Essa é a nossa sagrada responsabilidade na família. Fazer com que ela seja uma bênção. Então, voltando para a ingratidão. O que eu sinto e a ingratidão? O que tem por baixo, né, dessa questão da ingratidão? Muitas vezes tem raiva. Quando eu sinto raiva diante de uma situação, eu posso me tornar uma criatura ingrata. Às vezes a tristeza faz isso comigo. A mágoa. Quando eu estou magoado, quando alguma coisa que alguém me faz e me traz uma mágoa tão profunda. E até o despeito faz com que eu me torne uma criatura ingrata. E a gente vai falar o quê? É ruim ter raiva? A gente já sabe que não. Ruim é não saber o que fazer dela. Porque raiva é uma emoção, é uma coisa que nasce, vem do corpo. Alguém consegue evitar a raiva? Se alguém levantar a mão, vou dizer assim, está se enganando, é a mim não, né?
Está se enganando. Não dá. A gente sente raiva. O que vai fazer com ela é outra coisa. Se alguém fez alguma coisa e eu senti muita raiva, vamos olhar para ela. Por que eu estou sentindo tanta raiva? Será que é isso que vai me dar o direito de me tornar ingrato? Alguma coisa que me cause uma tristeza que não passa? Não que não se possa ser triste. Tudo, aquela coisa, gente, tudo é neutro. Tudo vai depender do que eu vou fazer com aquela tristeza. Então, alguém faz alguma coisa e me deixa tão triste, que aí eu vou ser ingrato e paro de reconhecer qualquer coisa que o outro tenha feito de bom. E nessa questão exatamente dos laços de família e da ingratidão dos filhos, tanto no Evangelho como em todos os livros de apoio da literatura espírita, você vai andar encontrando André Luiz, no Emmanuel e querida Joana. Ela vai dizer para a gente que nós precisamos entender o papel daquilo que acontece na nossa vida. Não que eu não deva sentir tristeza, mas eu vou sentir tristeza e por causa disso vou me tornar uma criatura ingrata, sem reconhecer qualquer coisa que o outro tenha feito. E no caso dos pais ainda tem uma recomendação maior ainda. Os pais podem ter feito qualquer coisa conosco, mas eles nos deram o maior presente que nós poderíamos ter ganho. Nos deram a possibilidade de viver, porque eles tiveram escolha e poderiam não ter deixado. Escolha eles tiveram. Quando eles escolheram e permitiram o nosso nascimento, nos deram a abençoada oportunidade de estar aqui e agora, aprendendo tudo o que a gente precisa aprender. E a mágoa, então, o que a gente fala da mágoa? Eu só sou magoado se eu entender que aquilo que o outro está fazendo tem a ver comigo. Agora, se eu entender o momento do outro, se eu entender os motivos do outro, por que o outro está se comportando assim, eu não preciso me magoar. Mágoa tem sempre a ver com orgulho, gente. Mágoa tem sempre a ver com a minha posição de vítima, que, aliás, é um papel que eu gosto muito, né? A gente se sente muito confortável no papel da vítima, porque a vítima é aquela que está sempre ofendida por todos, magoada por todos, ferida por todos. E aí eu não consigo entender qual é o papel daquela criatura e daquela atitude, daquele comportamento para me fazer aprender. Será que quando eu estou me magoando, eu não estou pensando só com o meu orgulho? Será? Será que eu estou magoada porque fulano me disse um negócio, me magoou tanto, que a gente é muito melindrado. A gente se melindra pra caramba. Então, se um outro me diz alguma coisa, eu me sinto, é uma dor, uma tristeza. Eu saio assim, eu pulo da raiva para a tristeza e venho para a mágoa. E aí eu me sinto do direito de me tornar uma criatura ingrata. A ingratidão faz o quê com a gente? Dá sintonia, faz sintonia com energias da mesma frequência, tanto desencarnada quanto encarnada. Amplia os contatos com esferas espirituais de baixo teor vibratório. Porque quando eu estou nesse processo da ingratidão, eu estou nesse processo da mágoa, da raiva, da tristeza muito acentuada, eu estou o tempo todo pensando naquilo que o outro me fez. Vira quase que uma ideia cristalizada e eu não saio daquele ciclo que o tempo todo me faz pensar naquela situação. Então, o que isso acontece? Faz com que eu entre em sintonia com aqueles que se sentem do mesmo jeito que eu, encarnados ou desencarnados. E aí, quando eu tenho um reforço de todas as influências que estão vivendo a mesma coisa que eu permaneço na postura da ingratidão. Essa é a questão energética. Então, assim, o que me faz, então, ter ingratidão? É a minha imaturidade espiritual.
ou a minha imaturidade psicológica. Faz com que eu tenha essa ingratidão. E eu vou sair desta condição, dessa situação, pela reflexão ou pela dor. Se eu puder refletir em torno de todas as questões e caminhar, eu vou em frente. Se eu não conseguir sair pela reflexão, não teremos outra alternativa, vamos sair pela dor. Porque nós vamos precisar viver experiências que mostrem para nós qual é o papel daquela situação em nossas vidas, porque tudo tem um porquê. Quando eu recebo a ingratidão, então, tem a questão da mágoa, quando eu sou ingrato e quando eu recebo. É a mesma coisa, quando eu recebo eu quero reagir, eu quero revidar. E aí, pessoal, a gente quando fala dessa história e das ofensas e dos pais que não foram os pais que a gente gostaria, sejam quais forem os motivos, a gente vai falar de caridade. Caridade na figura do BIP, que é a benevolência, indulgência e o perdão. Sejam quais forem as questões ou as situações que a gente tenha vivido, benevolência, indulgência e o perdão é o caminho para a transformação de qualquer situação. A ingratidão, então, é doença da alma que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade e, aturdido, deambula por caminhos equivocados. Caminhando para o final desse nosso papo, dessas nossas reflexões, vamos falar do oposto. Vamos falar da... Quero ir um pouquinho em frente. Vamos falar de gratidão. Porque a gratidão transforma qualquer campo energético. A gratidão faz com que a gente retome este endereço da felicidade, porque a gente começa a perceber, a dar conta que as pessoas não são felizes porque são gratas. São as pessoas gratas que são felizes. É diferente. Então, seja o que for que estiver acontecendo na nossa vida, seja qual for o nó da nossa relação familiar, vamos agradecer. Em vez de passarmos pela rota da ingratidão, vamos transformar e passar pela da gratidão para que a gente possa reconhecer tudo o que o Senhor colocou à nossa disposição. Encerrando com essa questão da gratidão, conta-se, essa é uma história que muitos já podem ter conhecido, que ela circulou bastante na internet, a história de Charles Plumb. Vocês já ouviram falar dele? Então, Charles Plumb, ele foi um piloto de avião na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido e Plumb saltou de paraquedas, foi capturado, passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu dizendo: "Oi, você é Charles Plumb. Era piloto do Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" "Sim, como você sabe disso?" perguntou Plumb espantado. "Era eu quem dobrava os seus paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade?" Plumb quase se afogou de surpresa e, com muita gratidão, respondeu: "Funcionou perfeitamente. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você." Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir pensando: quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que nem conhecia. Agora, ele inicia suas palestras perguntando à plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje?
sempre tem alguém que dobra o paraquedas para nós. E nossos pais sempre fizeram isso por nós, em qualquer circunstância, as mais difíceis que tenhamos vivido. Ele dobrou o nosso paraquedas para que pudéssemos flutuar numa outra existência e merecer a oportunidade de despertar um pouco mais a nossa consciência. Obrigada, senhores, pela atenção. Graças a Deus.